Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 24 de março. O Ibovespa conseguiu gerar mais um pregão aí de alta, chegando ao seu sexto pregão consecutivo de subida, alta de 1,29%, e conseguindo vir para cima daquela região dos 47.650 pontos. E inclusive permanecendo até usando aqui já como suporte no decorrer do pregão de hoje. Então algo positivo que demonstra mais força compradora para o Ibovespa e uma possível reversão de tendência. Já tem uma pelo menos reversão no sentido de saiu de uma tendência de baixa para uma tendência indefinida e que traz aí uma expectativa de restabelecer uma tendência de alta de curto prazo, que pode levar o Ibovespa até para cima desse topo aqui em 48.669, em busca de um patamar mais importante de resistência na faixa dos 50 mil pontos. Então, suporte para o índice de imediato, para o intraday 47.650. Abaixo disso, região de suporte já vai ficar mesmo lá por volta dos 46.600 pontos. Então, o Ibovespa está um pouco mais esticado no curtíssimo prazo e até com algumas divergências de baixa. Mas vamos ver, até o momento não tem nenhum sinal mais claro de correção, a não ser essa questão das divergências. Um fechamento mais forte aqui no G60 para baixo, 47.650 com nova mínima, aumentará a chance de ter uma correção desse movimento de subida do gráfico diário. PETR4 no pregão de hoje, mais um pregão de alta, quinto pregão consecutivo de alta, alta de 2,71%, vai se aproximando do patamar de resistência mais ali para o topo, que é 14,67. Acima disso teria resistência em 14,96 a R$ 15,10. São os próximos três níveis de resistência que eu identifico na Petro. Por mais que ela não tenha nenhuma sinalização de baixa, está com viés de alta, possa continuar subindo para testar as resistências que eu acabei de mencionar, sem nenhuma correção no G60, que está um pouco mais esticado para cima, ou aqui no gráfico diário, fica, pelo menos para mim, difícil de estabelecer uma compra nesse ativo sem ter correção, visto que a relação risco-ganho já não seria favorável, ou seja, o prêmio que eu gostaria de pegar aqui, o risco seria muito alto, o stop mais fácil de ser acionado num movimento mais esticado aqui para cima. Então aguardaria alguma correção no tempo ou no preço para voltar a pensar em compra em cima de Petro. Vale 5, pregão de hoje, queda de 0,15%, que é no dia em definição. Ok, tem já um movimento de correção satisfatório em relação ao último movimento de baixa, que pode apresentar um novo movimento a favor ou coerente com a tendência de curto prazo e de médio prazo, mas o primeiro sinal para mim seria um retorno para baixo, a perda da mínima de hoje, que foi de R$ 26,92, que aqui no G60 isso significaria uma formação de pivô de baixa e um retorno até para baixo dos 26,90. E um nível mais interessante de se trabalhar, inclusive para venda de day trade, seria abaixo dessa região aí dos R$ 26,90. Então, para quem está comprado, aqui seria coerente ou prudente colocar aí um stop de proteção abaixo desse nível aí de suporte aqui visto no intraday, ali abaixo dos 26,90. Itub 4, forte alta. É o que a gente está vendo em vários ativos que já chegaram a vários pregões consecutivos de subida. No caso da Itub 4 são 6 pregões consecutivos de alta. Temos aqui uma alta hoje de 2,9%, uma vinda aqui para um nível de resistência em torno ali dos 32, até um pouco mais acima na faixa de 32,30, 32 a 32,30, um patamar de resistência. Então, o que a gente vê em vários ativos, o que eu vejo em vários ativos, é a dificuldade agora de entrar comprando com a relação risco-ganho mais favorável. Sem nenhuma correção, fica difícil fazer esse tipo de entrada, com você tentando apostar vamos dizer assim, uma proporção 1 para tentar ganhar 3. Ou seja, exigir que o ativo suba aí 3 vezes um risco que você está correndo, depois de 6 dias ou 5 dias consecutivos de alta, é mais difícil disso acontecer, ou seja, o risco aumenta disso não acontecer, ou seja, do stop ser acionado. Então, a minha estratégia, o meu planejamento em cima desses papéis, como por exemplo o Itub 4, que saiu rompendo aqui resistência, é avaliar o movimento de correção, seja no tempo ou no preço, para buscar entrada, por exemplo, aqui no caso da Itub 4, um retorno ali para a faixa de R$ 31,50 a R$ 31,20.
seria uma região de suporte interessante que pode trazer um sinal de entrada ali para a compra de swing trade. Olhando agora para CESP6, mais uma que deu uma pancada para cima. Essa foi a das mais fortes, superando ali vários topos anteriores do gráfico semanal, trazendo um cenário muito mais interessante para planejamento de compra de swing trade ou até mesmo de position trade, mas assim como a YouTube 4, após um devido movimento de correção dessa forte subida que para mim está bem esticada para cima. E pontos de suporte nesse papel seria na faixa dos 24,13. Nessa região de 24,13 a 23,40 seria a faixa de preço que eu mais me interessaria em voltar a planejar compra em CESP6. Falando em venda, aí nesse caso aqui teria que fazer venda nesse ativo, num cenário esticado, teria que aguardar um candle de indefinição para operar contra a tendência, e é um risco um pouco maior. Mas pegando aqui TCSA3, que ainda está em tendência de baixa, fez um movimento corretivo dessa última queda, ainda continua no nível de suporte, apesar da alta de hoje de 0,69%. Se amanhã, se no pregão desta terça-feira a ação volta para baixo, depois dessa última hora de pregão, ela volta para baixo 7,28, seria uma alternativa de buscar uma venda com stop aqui em cima, tentando pegar a continuidade dessa tendência de baixa dela, depois de ter testado uma resistência, e a continuidade desse movimento de baixa do gráfico semanal para uma possível chegada ali na faixa de 6,80, seu próximo nível de suporte. GET4, dentro do que vem acontecendo com o Ibovespa, a GET4 vem demonstrando total incoerência, ou seja, não tá tendo, os olhos dos compradores não estão voltados, pelo menos até esse pregão, para esse papel. Está mais para controle ali por parte dos vendedores, e inclusive no pregão de hoje, queda de 1,75%. A perda dessa região aqui, para muitos, pode trazer uma oportunidade aí de uma venda de rompimento, a perda dos R$ 16,80, trabalhando aí com stop, por exemplo, em R$ 17,02, acima dos R$ 17,00 seria conveniente a entrada sendo aqui e o stop aqui em cima, ou seja, depois que romper não seria bom o ativo voltar para cima dos R$ 17,00. E para a gente fechar aqui, só mencionando que a gente saiu da TIM-P3, quando ela voltou para o nosso preço de compra, 11,47, ela já tinha andado, já tinha falado isso aqui na sexta-feira, já tinha andado a favor da nossa operação, pelo menos andando ali metade do que a gente desejava que ela fosse subir, e aí ela volta para o preço de entrada, gerando em vez de gerar um fundo no G60, ela vai gerar uma primeira hora de pregão negativa, voltando para baixo de uma região de suporte. Eu decidi pela saída dessa ação no 0 a 0, saindo R$ 11,47, ela proporcionando inclusive um topo aqui nessa região. Olhando também para a QGEP3, nós saímos, essa aqui com stop parcial, na perda dos R$ 8,40. Então a ação que tinha vindo para cima de um patamar de suporte, estava com mínimas ascendentes, um patamar que agora era para funcionar como suporte, superou uma resistência em torno de 8,40. A ação vai lá e perde essa mínima de 8,40 no pregão de hoje. Depois de ter aberto o pregão ali em 8,50, que era uma resistência no intraday, aí já faz essa primeira hora de pregão aqui para baixo, perdendo aí 8,40, foi o nosso ponto de saída na ação, 8,39. Então stop parcial, que o stop era em R$ 8,35, justamente o fechamento do pregão de hoje. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autoveiro.com. Até a próxima videoanálise.